Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. No passo a passo de hoje, então, é a continuação da aula passada, né, do conjunto Cris Beth, em homenagem à minha amiga Cris Beth, do meu grupo VIP do WhatsApp, tá? Então, a aula passada a gente fez o porta-óculos, esse fofo, lindo, maravilhoso, e na aula de hoje nós vamos fazer essa carteira aqui, ó. Eu gravei a aula dessa carteira, tá? Então, na aula passada eu mostrei esse conjunto, né, pra vocês, lindo, divo, maravilhoso. E aqui saiu um outro conjunto, tá bom? Então, aqui, ó, esse porta-óculos, pra quem não viu a aula passada, então vai lá e olha, porque eu liberei o molde em PDF pra tu baixar e imprimir. Também ensinei o molde, pra quem não pode baixar e imprimir, eu ensinei o molde na aula. Ensinei no detalhe como fazer essa parte com vivo, ó, que deixa o porta-óculos mais estruturadinho, né? Mas também com o mesmo molde tu pode fazer sem o vivo, se tu ainda tem dificuldade com o vivo, tá? É um porta-óculos grande, ó, o meu óculos é grande e cabe aqui tranquilamente. Então, cabe óculos de sol com lentes maiores também vai caber, tá? E na aula de hoje nós vamos fazer essa carteira que eu já vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Ela tem um compartimento duplo aqui, ó, no lado de fora. Num lado tu pode colocar as moedinhas e no outro as notas, ó. Fechada em zíper, né, bem seguro para não cair. Aqui, fechamento com botão de pressão. Tu pode fazer com botão imantado ou botão tic-tac também, tá? Um espaço aqui, ó, com visor para colocar o documento. 2 porta-cartões, mas tu pode colocar mais cartões se tu desejar. Aqui atrás um outro bolso, um pouco maior, ó, para colocar outros documentos, alguma outra coisa. É uma carteira bem compacta para carregar numa bolsa compacta, né? Uma carteira que tu carrega aqui o básico, ela não vai ocupar espaço na bolsa. Eu tenho certeza que tuas clientes vão amar essa carteirinha. E outra, tu faz com retalhos, tá? Tu utiliza teus retalhos tanto no porta-óculos como na carteira. Então, é um conjunto super econômico, tu pode fazer um din-din aí no teu ateliê, tá bom? Então, chega de enrolação, chega de papo, vamos lá pro material, pro passo a passo. Então, já vai deixando aquele like. Quem caiu de paraquedas aqui no canal, já se inscreve e ativa o botão das notificações aí de todas, para não perder nenhuma novidade, tá bom? E compartilha nos seus grupos com as suas amigas, ok? Vamos lá, então? Bom, gente, então aqui eu já trouxe todas as partes cortadas aqui do material e eu vou ir mostrando aqui na carteira que parte é daqui da carteira para vocês não se perderem, tá? Então aqui, para essa parte de fora da carteira, nós vamos precisar aqui, ó, de dois cortes na medida de 12 por 10,5 centímetros, tá? 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes no estruturador e 2 vezes no tecido de forro. Aqui eu tô usando tricoline, o mesmo que a gente usou para fazer o porta-óculos, né? O tricoline estampa digital na parte de fora e tricoline normal, né? Os dois 100% algodão aqui na parte de dentro e para estruturar a manta R2. Cada uma pode usar o estruturador que tiver acostumado a usar, o tecido que tiver em casa, pode fazer da maneira que quiser, tá? Outra coisa, a carteira ela mede 12 centímetros de largura. Então, todos esses cortes aqui vão ter 12 centímetros de largura. O que vai mudar é só o comprimento aqui de cada parte. Tá? Só para vocês entenderem aí na hora de cortar, porque às vezes o tecido tem sentido, né? Qual que é a parte de cima, de baixo, enfim, só para vocês entenderem. Aí pro bolso interno, para esse bolso aqui, que dá para colocar documento ali para dentro, tu vai cortar na medida de 12 por 18 de altura, uma vez só. Para fazer o porta-cartão, nós vamos fazer 2 porta-cartões. Então, tu vai cortar 2 vezes, também no mesmo tecidinho de fora, na medida de 12 por 12. Aí, para forro, a gente vai precisar de 2. Um pro forro da carteira, que é esse aqui, e outro para esse outro forro aqui, ó. Não o forrinho, para esse outro forro aqui que faz essa divisória. Tá? Então, nós vamos cortar 2 vezes na mesma medida, de 12 por 21. Vamos precisar também, aqui eu vou fazer o fecho com um pedacinho de alça, mas tu pode fazer com montana, tu pode fazer com o próprio tecido. Eu vou fazer com alça para fazer um pouquinho diferente hoje e também para combinar com o puxadorzinho do nosso porta-óculos, tá? Então, aqui eu tô usando uma alça de 3 centímetros, nesse caso tu pode usar uma mais larga se quiser ou mais estreita, não tem problema. No comprimento de 8 centímetros. Vamos precisar também, na medida de 12 de largura por 10, de um pedacinho de plástico cristal. Aqui eu tô usando o 0,20, mas tu pode usar mais fininho, o 0,15, ou pode usar um pouquinho mais grosso, também usa o que tu tiver em casa. Aqui eu tô usando 0,20.
Um zíper na medida de 17 centímetros. Vamos precisar também de viés para fazer os acabamentos, né? E aqui de metais eu separei um finalizador para alça, que é opcional, né? Tu pode simplesmente só selar a alça, ou se tu for fazer com tecido nem precisa, né? E um joguinho de botão de pressão, tá? Que tu pode substituir por botão tic-tac ou por botão imantado também da tua preferência. Um zíper, vou usar esse aqui também para combinar com o nosso estojinho. E a minha etiqueta linda, maravilhosa, vou usar essa dourada também para combinar com os metais da nossa parceira BV Etiquetas. Tá bom, gente? Então, de material era isso, vamos lá pro passo a passo? Bom, vamos começar fazendo a parte de fora, então, aquela partezinha estruturada, né? Vamos começar pregando o zíper. Então, a gente vai colocar aqui, ó, direito do zíper, que é o lado que tem os dentinhos aqui, né? Os salientes, direito com direito do tecido, ó. Deixa centralizadinho aqui pra gente escolher depois um lado para colocar o cursor. Vamos passar uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper, dando uma pequena esticadinha no zíper. Não esticar, tá, gente? É só manter ele retinho assim, ó, porque o zíper, ele é um pouquinho assim, né? E aí, se tu não der essa esticadinha aqui, ó, pra manter ele reto, depois ele fica assim, sabe, na peça. Nós vamos fazer toda a carteira. Aí, depois, quando ela estiver pronta, antes de pregar o viés, a gente arredonda os cantinhos, tá? Que daí a gente arredonda tudo junto. Aí, feito isso, nós vamos pegar aqui, ó, um pedacinho do forro e colocar direito sobre o direito do tecido e o zíper ali no meio, ó. Vamos alinhar bem e vamos passar a costurinha exatamente onde a gente acabou de passar. Então, faz isso por esse lado, ó, que tu enxerga a costura, e aí bate bem em cima. Agora, estica tudo, vira, deixa tudo esticadinho, dobradinho ali, ó, e rebate. Agora, tudo que a gente fez do lado de cá do zíper, a gente vai fazer igual do lado de lá do zíper com a outra parte, tá? Tudo igual. Agora, eu vou escolher um dos lados aqui, que eu achar mais bonito da minha estampa, e vou fazer a frente. Então, eu vou escolher esse lado aqui. Então, eu vou colocar, ó, já vou jogar o forro pra cá e já vou aproveitar e colocar a minha etiqueta. Vou colocar aqui, ó, logo abaixo do zíper, porque senão depois tem o fecho aquele que vem até aqui, mais ou menos, né? Pra não ficar muito amontoado. Então, eu vou pregar minha etiqueta aqui, mais ou menos, ó, um dedo ali do zíper. Eu já coloquei aqui pra facilitar uma fita dupla face. Daí, eu posiciono ela bem centralizadinha. Pronto. Agora que eu sei que esse aqui é o lado da frente, eu já posso colocar o meu cursor. Então, aqui, eu quero que ela abra daqui, ó, da direita para a esquerda. Então, eu vou colocar o cursor do lado esquerdo, tá? Do lado contrário que eu quero que abra. Então, aqui, como eu sempre ensino nas minhas aulas, ó, eu vou abrir um pouquinho aqui do zíper. Aí, eu corto um dos lados aqui, ó, eu corto os dentinhos do zíper, só os dentinhos mesmo. E daí, facilita na hora de colocar o cursor. Ó, assim, tá? Aí, eu coloco o cursor, começando pelo lado que tem todos os dentinhos, conforme eu vou descendo, vou encaixando ali do outro lado. Vamos deixar aqui no meio por enquanto. Aqui eu vou fazer uma costurinha de cada lado, aqui só em cima dos dentinhos, um vai e vem, assim, várias vezes, só pra gente deixar fechadinho aqui os dentinhos, não correr o risco de abrir. Aí, eu posso cortar esse excesso de zíper e dar uma seladinha com isqueiro. Agora, eu vou pegar um dos forros, daquele grande, né? De 12 por 21. E vou colocar assim, ó. Direito com direito, ó.
entendeu? Que é pra quando abrir aqui, ó, a gente vai estar vendo o lado direito do forro, tá? Então, eu vou posicionar bem aqui, certinho, bem juntinho, vou passar uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, só pra deixar preso. A gente pode cortar o excesso, se ficou algum excesso de forro, ó. Porque pode dar uma diferença conforme a largura do zíper ou a maneira que tu prega aqui a distância, né? Que tu deixa aqui de margem de costura, pode sobrar forro ou faltar. Daí a gente tira o que tiver sobrando. Aí agora, na parte de trás da carteira, a gente vai colocar a alcinha. Então, a gente vai dobrar aqui para achar o meio, vamos dar um piquezinho para pregar ela bem centralizada. Vamos passar uma costurinha aqui bem na beiradinha. Depois, se sobrar aqui, se tiver algum excesso, a gente tira depois dela pronta, tá? Bom, a parte de fora já tá prontinha, vamos reservar ela por enquanto. Agora, vamos começar a trabalhar aqui o forro. Então, aqui no forro, a gente vai pregar os bolsinhos de dentro. Vamos começar colocando aqui no plástico cristal o viés. Então, muito fácil de colocar o viés no plástico cristal. A gente vai colocar somente em um dos lados, no lado de 12 centímetros, tá? Então, nós vamos dobrar aqui o viés, ó. Encaixar o plástico dentro do viés e passar uma costurinha bem na beiradinha aqui do viés. Vamos colocar em um dos lados do forro. Antes disso, vamos medir o forro com a parte de fora para ver se tá batendo as medidas, né? Porque a gente até tirou um pouquinho ali, né? Vamos tirar também desse outro aqui. Ó, mesma coisa que eu tirei, eu vou tirar aqui, que não dá nem meio centímetro, é só uma tirinha mesmo aqui. Pronto. Então, aqui em um dos lados, a gente vai posicionar o bolsinho. E vamos colocar uns clipezinhos aqui, não vamos prender ainda, não vamos costurar ainda, que a gente vai fazer uma costura só depois, prendendo na parte de fora, tá? Vamos só deixar ele posicionadinho aqui. E vamos fazer o bolso com os porta-cartões. Então, o porta-cartão é o seguinte, gente. Primeira coisa, é que a gente vai fazer assim, ó. O porta-cartão é aquele de 12 por 12. Nós vamos dobrar aqui ao meio, bem no meinho. Na parte de cima, a gente vai colocar um viés para acabamento, tá? E embaixo, nessa dobrinha, é onde a gente vai prender, no caso, no bolso, tá? Então, vamos fazer isso aqui primeiro, para vocês entenderem. Nós vamos colocar viés em cima, então, aqui, do mesmo jeito que a gente fez aqui no bolso, tá? Quem não quiser colocar viés, pode cortar 1 centímetro a mais esse bolso, e aí costura assim, depois vira e rebate, tá? Eu quero colocar o viés, porque eu acho que fica mais mimosinho, e aí separa bem um bolso do outro, assim, né? Visualmente, eu acho que fica mais bonitinho, mas aí fica a critério de cada um. E no bolso, não precisaria colocar, porque o bolso, a gente vai dobrar ele aqui, ó. Poderia deixar essa parte sem acabamento aqui pro final, né? Que depois vai ficar escondido e deixar assim. Mas eu vou colocar igual pra combinar com o porta-cartão. E pra combinar com esse outro bolso, pra ficar tudo padrãozinho. Então, eu vou colocar. Então, nós vamos colocar aqui o porta-cartão primeiro no bolsinho, depois a gente prende tudo ali. Então, assim, a gente vai pegar um dos porta-cartões, o de 12 por 12, né? E vamos posicionar aqui, ó, a mais ou menos meio centímetro onde acaba o viés, tá? Mas daí tu vai medir com o outro. O outro tu vai colocar em cima
Ó, e vai deixar rente aqui a margem de baixo. Aí, só que daí ele tem que ficar bem distribuidinho aqui, ó, pra não ficar muito amontoado. Então, se tu acha que aqui ficou muito amontoado, puxa um pouquinho pra cima. Aí, tu vê aí. O certo é ficar assim, a mesma margem que fica aqui, de um viés ao outro, deve ficar no de baixo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou puxar um pouquinho mais pra cima, ó. Pra eles ficarem na mesma margem de distância. Ó, isso aqui, tá? Então, eu vou primeiro prender o de baixo, com uma costurinha só aqui embaixo mesmo. Depois, na lateral, a gente prende tudo junto. Costurinha bem embaixo, tá, gente? Bem na beiradinha mesmo do bolsinho porta-cartão. Ó, costurinha bem ali embaixo eu fiz. Agora, a gente vai pegar o outro bolsinho, vai posicionar e vai fazer uma costurinha aqui embaixo. Aí, agora, nós vamos medir 1,5 cm da lateral pra dentro de cada lado e vamos fazer uma costurinha, ó, só no nos dois bolsinhos porta-cartões, tá? Vai ser tipo uma trava, que é pra ficar bem justinho onde a gente for colocar, quando a gente for colocar o cartão, pra ele não ficar saindo depois sozinho, né? Ele tem que ficar bem justinho. Então, nós vamos medir 1,5 cm de cada lado, vamos riscar e passar a costurinha. Antes de passar a costurinha, mede, vê se ficou bem na margem, ó. Tem que ficar assim, ó, gente. Deixa eu mostrar de pertinho aqui, ó. Ó, tá vendo ali onde eu risquei e onde tá o cartão, né? Tem que ficar assim, ó, bem justinho com o cartão, né? Pra ele não sair com facilidade. Aqui na parte de cima faz um retrocesso duplo, né? Pra não correr o risco de futuramente abrir a costura. Ó, tem que ficar assim. Ó, o cartão ele não vai ficar todo lá pra dentro depois, porque a gente vai arredondar aqui os cantinhos, vai passar o viés, então ele vai ficar um pouquinho pra fora assim. E aqui a mesma coisa. E embaixo vai ser um porta-documentos, guardar outra coisa na carteira. Então, agora a gente pode colocar aqui, com a abertura virada pro meio. Aí, o legal dessa carteira é que a abertura, tanto do documento como do porta-cartão, são viradas para dentro, né? O que não corre o risco de perder, porque tem umas que a gente faz que o porta-cartão é assim, ó, daí o cartão fica virado para fora, né? Então, corre o risco de tu perder alguma coisa se a carteira não for fechada com zíper. Então, é legal colocar o porta-cartão sempre virado para dentro e não para cima. Pronto, já temos a parte de dentro prontinha, agora a gente vai juntar uma com a outra, então. Então, aqui, ó. Aqui a parte da frente, onde tá a etiqueta, né? É onde a gente vai colocar o lado do plástico, ó. E fica mais fácil depois pra pregar o botão, porque a gente vai ter que pregar o botão por dentro do plástico, né? Então, vamos sempre se ligar nisso, ó. Então, eu combinei o lado do plástico com o lado da frente aqui. Agora, a gente vai prender tudo junto num clips aqui e vamos passar uma costurinha em toda a volta pra estabilizar um no outro, tá? Agora, vamos tirar todos esses fiapos e sobra de forro que tiver aqui. Vamos deixar tudo parelhinho. Agora, nós vamos arredondar os cantinhos, então. Então, aqui, ó, pra quem tem essa régua, vai usar ali o raio de 4 centímetros, tá? O raio de 4 centímetros nada mais é do que um objeto redondo de 8 centímetros de diâmetro. Ou seja, aqui, por exemplo, esse meu potinho tem 8 centímetros de diâmetro. O raio, que é 4, é do meio para as pontas, né? Por isso que a gente fala o raio. Então, só para vocês entenderem. Então, pode usar ou essa régua ou um pires, alguma coisa nessa medida mais ou menos de 8 centímetros, tá, gente? Não precisa ser exata. Vou usar esse aqui que é melhor de riscar.
Ó, nós vamos juntar aqui, ó, vamos encostar o objeto, no caso, a régua ou o potinho, numa lateral e na outra, ó. Deixa bem encostadinho e vamos riscar aqui. Aqui onde a gente riscou é exatamente onde a gente vai cortar. Então, antes de cortar, a gente passa uma costurinha por dentro desse risco, mas bem próximo, tá? Pra costura ficar bem na beiradinha. Agora, a gente corta exatamente onde a gente riscou, bem em cima da linha. Agora, nós vamos dobrar, juntar aqui e ver se ficou exatamente igual. Tem que ficar igual todos os lados. E agora, nós vamos começar a fazer a aplicação do viés. Então, eu vou dar uma aula à parte agora do viés. Tá, gente? Para quem tem dificuldade, vão perder de vez esse medo do viés. Vou ensinar uma maneira muito fácil, que eu já ensinei em outras aulas, que várias professoras já ensinaram aí também, tá? Só vou repetir aqui, então. Ó, vai abrir o viés e vai dobrar pra dentro, mais ou menos ali 1 centímetro. Vamos começar pelo lado de dentro, que depois a gente vira pra rebater o lado de fora, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Logo no que termina o zíper, pela parte de dentro, nós vamos encostar o direito do viés com a parte de dentro do tecido da carteira, né? Vamos alinhar aqui bem na margem, ó. E aqui nós vamos passar uma costurinha com a margem de um pé de máquina, tá? Aqui que é um pé de máquina, gente. Pra quem tá usando máquina doméstica, é o pé da máquina da doméstica, que é 0,75. É menos de 1 centímetro e mais de meio centímetro. Pra quem tá usando máquina industrial, o pé da máquina industrial é meio centímetro. Então, é um pouquinho mais, tá? Então, tenha isso em mente, que dá mais ou menos, mas também depende do viés, né? Mas dá mais ou menos logo no que termina a marca aqui da dobra, ó, tá? Então, nós vamos posicionar aqui na margem e vamos fazer essa costura de um pé de máquina. Mantém sempre alinhado com a margem o viés. Pode manter ele um pouquinho esticado, não esticar, tá, gente? Mas manter ele bem reto, não deixa ele franzido. Aqui no meio é normal que ele vai ficar franzido, né? Vai ficar viradinho assim pra cima. Depois, quando a gente desvira, ele se ajeita. Só não deixa franzida a parte onde tu vai costurar. Aqui nas curvas, ó. Nas curvas, mantém ele bem justo aqui com a margem do tecido. Eu acelero o vídeo aqui pra gente não se estender muito, é claro, mas a costura eu faço bem devagarinho. Esse é um dos segredos do viés, é fazer a costura bem devagarinho. Chegando aqui onde começou, deixa passar aquele 1 centímetro ali da dobra, ó, e já corta o viés. Não precisa dar pique em nada. Vamos virar agora pro lado de fora o viés. Ó, e aqui tu ajeita bem com o dedo ali, ó. Deixa bem assentadinho o tecido, né? E aqui a gente só vai deitando o viés, ó. Ele vai cobrir a costura que tu fez. E tu vai passar a costura bem em cima de onde tu fez, que daí tu vai ter certeza que vai pegar na frente e atrás, ó. Dá bem certinho usando essa margem, tá? Quem quiser pode clipar tudo isso aqui primeiro. Pode até passar no ferro, só que com cuidado por causa do plástico cristal, né? Protege ali. Quem quiser pode fazer isso tudo primeiro e depois só passar a costura. Ou quem já tá com mais prática, né? Já vai ajeitando e vai costurando em toda a volta.
Chegando aqui onde começou, ó, o que que eu dou a dica? Pega um agulhão ou um alfinete daqueles comprido, né? E ajuda, pra ajudar aqui a tu conseguir chegar lá bem próximo da agulha, embaixo do pezinho, né? Onde o teu dedo não alcança. E aqui tu ajeita, ó. Deixa a parte de baixo do viés bem escondidinha, vem com a de cima. E ajeita ali pra não ficar pontinha nenhuma de viés pra fora, né? Vamos manter ele retinho aqui o alinhamento. Sempre que parar pra ajeitar, levanta o calcador, mas deixa a agulha enfiada pra não perder o ponto. Ó, já temos o nosso viés perfeitinho. Tá, gente? Não tem dificuldade, então, nisso. É só seguir esse passo a passo que não tem erro. Vamos perder esse medo aí do viés. Olha que mimosinha que tá ficando. Agora, a gente vai colocar aqui o botão, né? Então, vai ser uma aula à parte agora, porque eu vou dar uma aulinha de como pregar botão de pressão, que muita gente se confunde com as matrizes ali, com os botões. Então, eu vou aproveitar e esclarecer essa dúvida de muitas meninas aí, tá? Em primeiro lugar, eu vou fazer o acabamento aqui. Vou passar um isqueirinho pra selar a ponta da minha alça e vou colocar aquela ponteirinha, tá? Eu vou deixar desse comprimento mesmo. Quem acha que tá muito comprida, pode cortar um pouquinho, deixar mais curta, né? Como preferir. Então, a ponteirinha, como eu já mostrei pra vocês, eu coloco assim. Primeiro eu encaixo ela na alça. E aperto um pouquinho aqui o que eu consigo com a mão, né? Aí, eu pego um pedacinho de manta, aqui um retalhinho de manta, pode ser de tecido também, envolvo aqui, ó, no terminal. E vou amassando com um alicate, ó. Ó, os dentinhos já agarrou ali, tá? Então, agora eu vou trazer o balancinho pra cá e vou mostrar pra vocês como que prega o botão de pressão. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que o botão, como vocês sabem, ele tem o lado macho e o lado fêmea, né? E o lado macho é o que a gente sempre prega na aba. E eu gosto de pregar sempre o lado macho primeiro e depois o fêmea. Que daí a gente mede pelo macho onde vai pregar o lado fêmea. Mas qual é o lado macho e qual é o lado fêmea? O lado macho é o lado que tem o acabamentinho, ó, que a gente sempre prega na aba, tá? Que é esse lado liso aqui, a parte de fora. E a parte de dentro é menor. Então, lembra sempre que o lado macho, seja de qualquer botão de pressão, botão imantado, aquele com rebite, ou qualquer botão imantado, né, ou tic-tac, o lado macho é o menor, é o que entra dentro do lado fêmea, por isso que é macho, né? Então, entenderam, né? Então, esse é o lado macho, tá? Que tem o lado liso com o lado menor. O lado fêmea é o lado mais larguinho ali, ó, a abertura dele é maior, né, toda a volta dele, e tem esse pininho aqui. A parte de dentro não tem acabamento, é isso aqui, ó. Então, a gente sabe que esse é o lado fêmea, tá? E na matriz? A matriz, ela vem essas 4 partes aqui, né? Isso também confunde muito o pessoal. Qual que é do fêmea, qual que é do macho? Então, é só olhar, ó, gente. O lado fêmea, que é o lado maior, é esse aqui. Esse é o maior, que é pro lado maior. O lado macho, que é o menor, é esse aqui, tá? É só isso. E aqui a parte de baixo... Mesma coisa, o lado macho é o lado que encaixa a parte que tem o acabamento do lado macho, ó. Encaixa bem direitinho ali naquele vão. E o outro que tem o pininho é o fêmea, que é pra encaixar aqui, tá? Então, não tem erro, é só fazer assim. Então, eu vou pregar primeiro a parte do lado macho, tá? Que é o menor, né? Lembra sempre que o macho tem que entrar dentro da fêmea, né? Lembra sempre desse detalhe que nunca mais tu te confunde. Bom, já tô aqui, então, com as matrizes, né? O balancinho já tá regulado. Pra tá regulado, ele tem que, quando baixar aqui, tem que encostar as matrizes, tá? Então, tu regula sempre aqui nesse parafusão de cima do balancinho. Aí, nós vamos pegar aqui a aba, onde que eu vou colocar. Eu vou colocar logo no que termina aqui o meu finalizador. Vou deixar ali mais ou menos 1 centímetro de distância e vou colocar ali. Então, eu vou marcar aqui com uma caneta, que eu acho que é melhor.
Ó, bati bem ali no meio e é ali que eu vou furar. Então, cuida na hora de colocar, para colocar a parte do acabamento para fora, né? Então, sempre dobra ali na carteira para se certificar. Agora, essa parte aqui, eu vou colocar nessa caminha aqui da matriz, né? Encaixou ali certinho. Aí, até chegar ali, tu fica segurando para não correr o risco de sair do lugar, né? Feito isso, só prensar. Ó, tá? Já coloquei, então, esse lado. Agora, do outro, vamos trocar a matriz. Aí, agora, vamos medir na carteira onde a gente vai furar. Uma apertadinha assim pra fazer uma marcação. Eu vou riscar bem no meio ali da marcação, que é ali que eu sei que eu tenho que furar. Só que no furar, tu cuida então pra não furar nem o plástico, né? E nem o forrinho, ó. A gente vai pregar o botão dentro do bolso. Então, aqui é um pouquinho dificultoso, né? Mas vamos lá. Então, agora aqui, essa parte vai de dentro pra fora, né? Vou colocar a outra parte, que é o lado fêmea, que é o lado maior. Encaixa ali bem bonitinho. Agora, essa parte aqui é um pouquinho mais delicada, né? Mas o bom é que esse furinho aqui encaixa bem no pininho ali, ó, da matriz. E aí não escapa depois que coloca aqui. O ruim é só até colocar, ó, mas foi de boa. E tá prontinha a nossa carteira. Vou trazer umas coisinhas pra colocar aqui nela. Ó, peguei algumas coisinhas básicas aqui, ó. Então, o cartão, ó, posso colocar aqui. Vai ficar bem firmezinho, porque a gente fez as travinhas, né? Aqui nessa parte de trás aqui não tem travinha, então pode colocar um documento maior, assim, alguma outra coisa que queira colocar aqui. Ou se quiser colocar mais cartões também pode, né? Vai ficar bem guardadinho assim. Aqui nessa com visor, pode colocar a tua identidade ou carteira de motorista. Carteira de motorista, ela encaixa mais lá pra dentro. A da identidade, ela fica bem aqui na margem mesmo, tá? Então, a parte de dentro é isso aqui. Olha como fica bonitinho com essa alcinha. Eu achei que ficou um charme. Coloquei a alcinha nas cores, combinando com o tecido, né? E aqui nós temos um bolso duplo, ó. Um lado tu pode colocar as moedas. E no outro lado, as notas. Dobradinha assim, ó. Para quem usa bolsa pequena, essa é a carteira ideal. E consegue carregar o básico ali, né? Sem ocupar muito espaço na tua bolsa. É uma carteira bem compacta. Tu faz com retalhos, muito fácil de fazer também, né, gente? Então, a gente ficou com o conjunto aqui, ó. Conjunto Cris Beth, muito lindo. Então, eu fiz esse aqui. Quem não assistiu a aula passada, assiste para aprender a fazer esse estojinho aqui de óculos, muito lindo. Olha que fofo, se acomoda super bem aqui o óculos. Olha só, se acomoda super bem. E o meu óculos é grande e ainda cabe óculos maiores, tipo óculos de sol também, né? Tem as lentes maiores também, cabe. Nessa aula eu ensino a pregar o vivo de maneira bem fácil também, bem detalhada, tá? Então não tenha medo, pode fazer com vivo. Quem não quiser pode fazer sem o vivo também, que dá certo. Eu ensinei a fazer o molde nessa aula aqui do estojinho e também disponibilizei o molde em PDF para quem prefere baixar e imprimir, ter o molde pronto, também fiz isso. Então, volta lá na aula passada para aprender a fazer esse estojo maravilhoso, formar esse conjunto maravilhoso aqui que tu faz com sobras de material, ó. Aqui eu fiz uma em jeans, ó, já para me aventurar para a próxima bolsa que eu quero fazer em jeans, já fiz a carteira já para formar um conjunto, já vou deixar aqui prontinha. Muito lindo, né, gente? Então, era isso que eu queria passar hoje pra vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!